Bom dia, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma edição do Expert CPFL Soluções. Eu sou a Camila Marques e eu fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez neste webinar. Mas antes da gente começar, eu quero saber de onde vocês estão falando e qual empresa vocês estão representando. Conta aí no chat pra gente. Eu quero ver quem está aqui com a gente acompanhando o nosso webinar. E nesse encontro, como vocês já sabem, vamos falar sobre um tema que está movimentando o setor elétrico: a ampliação da abertura do mercado livre de energia para os consumidores do grupo B. Para começar, é importante a gente recapitular um pouco do caminho que percorremos até chegarmos aqui. O setor de energia vem passando por importantes transformações. E o Mercado Livre está se tornando cada vez mais acessível para os diferentes perfis de consumidores. Esse movimento ganhou força em janeiro de 2024, com a abertura para os consumidores do Grupo A. E agora estamos diante de um novo capítulo nessa trajetória. Mais recentemente, essa abertura ganhou novas diretrizes com o decreto de número 13097 de 2026, que regulamenta pontos da Lei 15269, publicada no ano passado, e estabelece diretrizes para a abertura do mercado de energia aos consumidores do grupo B. E para entender melhor o que tudo isso significa na prática, eu quero convidar os nossos especialistas do time regulatório, José Rafael e Henrique Travalini. Eles vão explicar as principais mudanças, o que esse decreto quer dizer, o que muda para os consumidores, qual é o cronograma previsto para essa abertura e como vai funcionar o supridor de última instância, conhecido como SUI. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar os nossos especialistas Henrique e Rafael. É com vocês. Muito obrigado, Camila, e também obrigado pelas ótimas explicações. Então aqui eu estou com o Rafael, nosso especialista de regulação aqui da CPFL, que vai tratar com bastante profundidade sobre esse novo decreto que veio para modificar bastante o mercado. O decreto 13.097, ele confirmou os prazos que já estavam estabelecidos na lei, 15.269 de 2025, confirmando com que consumidores comerciais e industriais possam migrar a partir de novembro de 2027 e que os demais consumidores possam migrar a partir de novembro de 2028. Então a gente para de discutir apenas quando isso vai acontecer para como, certo, Rafa? É isso mesmo, Henrique. Muito obrigado pela introdução. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. É justamente isso que você falou, Henrique. O decreto ele veio justamente para ratificar esses prazos, né, de novembro de 27 para a migração do grupo B, né, das classes comerciais e industriais, e lá para novembro de 28 para as classes residenciais, ou seja, né, a gente que está conversando aqui. Então, esse decreto ele ratificou esses prazos, tá? E ele vislumbra, ele está olhando ali para os futuros consumidores ali do grupo B que tem interesse em migrar para o mercado livre de energia, né? Sei que o nosso público aqui é o varejo atual do grupo A, mas esse decreto é bem relevante porque amanhã, no ano que vem, nos próximos anos, a gente vai estar falando com esse público do grupo B. Então, o que o decreto trouxe ali de mais relevante, né? O que eu acho que é interessante a gente comentar aqui com vocês. Na Lei 15.269, houve uma série de determinações que a ANEEL deveria regulamentar, né, de forma prévia a essa abertura de mercado. A gente discute muito interno aqui na CPFL como que isso vai acontecer, até tentando também antecipar discussões aqui para os nossos clientes, né? E que é bem interessante porque o decreto ele já ratificou alguns pontos e as determinações e as obrigações de, por exemplo, o que a CCE deve fazer, o que a ANEEL deve fazer, né? E o que os varejistas ou o próprio mercado deve fazer, e isso é bem importante porque a gente precisa se planejar. Então, o que foi já definido ali no decreto, né? Por exemplo, né? Que vai existir uma campanha de conscientização ali para explicar para o público do Grupo B o que é o ACL, o que é o Mercado Livre, o que é essa migração, que hoje o Grupo A já sabe ali de cor e salteado, né? Então, além disso, o decreto ele traz algumas questões bem relevantes que afetam também o atual varejista do Grupo A. Então, cara, muito bom, Rafa, pelas explicações. Eu queria entender se, além dessas questões que o decreto trouxe, que acabou ratificando essas informações que já tinha dentro da lei, como prazo de imigração, se ele trouxe outras possibilidades ou condições para que o cliente ele migre para o Mercado Livre. Muito bom, Henrique. Eu acho que é importante a gente comentar que questão de requisitos, né, para migração, acho que é bem interessante.
foi posto ali no decreto que o consumidor ele não vai ter a obrigatoriedade de instalar um medidor digital, né? Então, com a própria medição convencional que ele tem hoje, ele vai poder migrar para o Mercado Livre, né? Ele tem a opção, de fato, de instalar ali o medidor, aí as custas é dele, ele pode fazer um acordo junto com a varejista dele, mas de fato não existe essa obrigação de instalar um medidor individual, digital, né? Eu acho que é importante mencionar também, Henrique, sobre o prazo de migração, né? Bem relevante também, que para esse consumidor do grupo B está sendo posto, né, ali como no decreto, né, que esse período de migração vai acontecer durante 90 dias. Né? Então, em 90 dias, a partir do step inicial ali da opção da migração, né, ele vai poder já comprar energia após esses 90 dias, usufruir dessa compra de energia no Mercado Livre, tá? Lembrando que hoje em dia são 180 dias, né, para o varejo ali do grupo A. Muito bom. Outro ponto que acaba sempre nos questionando com essa evolução tecnológica que a gente vê não só no setor elétrico, mas também em outros mercados, é a questão a respeito sobre Open Energy. O decreto ele chegou a fazer menções sobre a criação desse Open Energy, então eu queria entender o que é que foi falado dentro do decreto e o que isso poderia modificar no setor elétrico com a instauração desse novo mecanismo. Bem legal, Henrique. O decreto ele trouxe a questão de compartilhamento de dados, né? E a gente interpreta isso como Open Energy. E por quê, né? Porque o Open Energy ele está sendo discutido em uma consulta pública ou em um processo público específico ali da ANEEL. E o Open Energy ele olha tanto para o varejo atual do grupo A quanto para o grupo B, para o futuro grupo B. Então, o que é o Open Energy? É basicamente uma plataforma que está sendo regulamentada ali pela ANEEL, está muito próximo de ser deliberada, tá? Logo que deliberar, a gente vai fazer um outro evento aqui para expor para vocês, trazer para vocês o que é de fato o Open Energy, mas de forma bem resumida, trazendo esse spoiler aqui para vocês, o Open Energy é basicamente uma plataforma onde, primeiramente, o consumidor ele vai poder acessar os dados dele, são várias informações de consumo, faturamento, produto que ele tem ali com a comercializadora dele, e se o consumidor tiver ainda no ACR, ele vai poder também realizar o download de todos os dados dele que hoje estão com a distribuidora, né? E um ponto bem relevante, que isso está sendo discutido para que entre em vigência a partir de 1 ano depois da publicação dessa norma que está para vir, né? Então a gente espera que em 27, né, lá para o segundo semestre de 27, essa ferramenta já esteja em operação. E 1 ano, 2 anos após essa ferramenta, a norma, né, que vai regulamentar essa ferramenta, for publicada, acontece algo bem relevante também, que é a possibilidade do compartilhamento de informações do consumidor com outras varejistas, né? Vamos supor, daqui a 2 anos eu sou um consumidor do grupo B, ou eu sou um varejista do grupo A, né, que ainda não migrei, que eu quero migrar, eu sou um potencialmente livre, e eu desejo receber ofertas de comercializadoras varejistas. Então, o Open Energy ele vai facilitar esse processo, porque a partir dessa plataforma, eu consigo acessar a plataforma, obter os meus dados, entender os meus dados e compartilhar esses meus dados com todas as comercializadoras do mercado, ou com algumas específicas. O que é que as comercializadoras vão fazer a partir dessa informação? Avaliar e fazer uma proposta para mim que quero migrar para o ACL. Então, isso fomenta a competitividade, isso é algo bem relevante para o mercado livre de energia. E também se alimenta muito da experiência lá fora, que é internacional, principalmente na Europa, onde ferramentas bem semelhantes como essa já são vigentes, né? E talvez para você conseguir visualizar um pouco mais essa carinha do Open Energy, é bem semelhante com o que hoje existe ali para o mercado financeiro, para bancos, com o Open Finance, né? Eu particularmente eu tenho o Open Finance no meu aplicativo de banco, então você precisa dar um consentimento para que um banco acesse seus dados, né? E para o outro banco também acessar os seus dados. Então o Open Energy vai seguir essa mesma lógica. O consumidor, caso ele queira, dando esse consentimento, os dados dele vão ser compartilhados. Caso ele não queira também, ele não precisa, ele não vai ser obrigado a compartilhar, né? Então é tudo decisão dele. Mas no fim do dia, o consumidor vai receber ofertas mais relevantes, né? E de vários players. Então ele vai conseguir decidir qual vai ser o preço que vai fazer mais sentido para ele, né? Então é uma solução sistêmica, estrutural, de fato, bem relevante aí, pensando no universo tanto do varejo do grupo A, quanto do futuro varejo do grupo B, tá? Muito bom, dá para ver que o decreto trouxe não só questões da migração, mas também outros pontos bastante importantes aí para toda essa evolução que a gente vem vendo dentro do mercado. Eu queria entender um pouco mais o que é o SUI e o que ele afeta no mercado
e qual é a importância dele para os consumidores e para o mercado em geral? Não, bem legal, Henrique. O SUI, ele é, como você falou, ele é o supridor de última instância, né? Então, e ele é uma figura que hoje em dia não existe no setor elétrico brasileiro, mas existe lá fora, né? Em mercados que já estão liberalizados há muito tempo. Então, ele vem para trazer e dar uma maior segurança para esse consumidor que está no livre, né? E pensando no universo de Grupo B, onde são um mar de consumidores, ele vem basicamente para, em uma situação, né? De, por exemplo, o consumidor varejista ele precisa ser representado por alguma comercializadora, né? Então, caso essa comercializadora ela quebre o contrato com esse consumidor, caso haja uma quebradeira, né, é palavra bem comum no mercado hoje, de comercializadores no mercado, e para esse consumidor não ficar ao léu, sem uma representação ali perante a CCE, o supridor de última instância ele vai vir, ele vai surgir para representar esse consumidor em situação de emergência, né? Quando ele não tem mais a representatividade da sua comercializadora varejista. Então, ele é uma figura bem relevante que traz de fato uma segurança para nós, que a gente futuramente, eu planejo também migrar para o Grupo B, eu imagino que vocês também, a gente sempre está buscando um preço mais barato ali, mais módico de energia, né? Então ele vem justamente para trazer uma maior segurança para o consumidor. Então hoje em dia não existe essa figura e hoje vocês do varejo Grupo A sabem que caso isso aconteça com a sua comercializadora, não vai acontecer com a gente se você tiver contratado com a gente aqui da CPFL, mas assim, em caso de quebra de contrato, hoje o consumidor fica exposto ali e sendo faturado por algo bem caro para ele, né? Enfim, não existe essa figura no mercado que represente, que dê essa segurança para ele. Então o SUI vem de fato para revolucionar e trazer de fato uma maior segurança. Só que é interessante a gente trazer uma palavra de cautela, né? O consumidor no SUI, ele não vai, em tese, tudo isso ainda precisa de uma regulamentação mais a posteriori que a ANEEL vai trabalhar, está trabalhando para isso. A ideia do SUI não é que ele fique ad eterno ali para sempre embaixo do SUI. Porque, em tese, né, a discussão é que a tarifa que o consumidor que está abaixo do SUI vai precisar pagar por esse serviço de supridor de última instância, essa tarifa cresça ao longo do tempo. E por que isso é importante? Porque o consumidor ele vai precisar tomar uma decisão. Se ele vai querer retornar para o ambiente regulado ou se ele vai querer ir para uma outra comercializadora, né? Então, ele vai ter um tempo para tomar essa decisão e durante esse tempo, caso de fato ele esteja adimplente, né, ali tanto com a distribuidora ou com a sua antiga varejista, ele vai ter um tempo para tomar uma decisão e não vai ter a sua energia cortada, né, digamos assim. Eu acho que, em grandes palavras, é isso. Eu acho que é importante até mencionar também, Henrique, que até 2030 é a distribuidora de energia da sua área de concessão que vai exercer essa atividade de SUI. Acho que é bem relevante isso para a gente conseguir identificar quem vai de fato exercer essa atividade. E a partir de 31, né, após esse período inicial, outros agentes, empresas do mercado vão poder oferecer essa atividade, né, para os consumidores, tá? Podendo também permanecer as distribuidoras. E algumas questões de detalhamento, tarifa, o que isso vai custar para os consumidores, se vai gerar um encargo ou não vai gerar um encargo para o ambiente livre. Mas todas essas definições a ANEEL vai desenvolver, talvez, muito provavelmente, nesse biênio 26 e 27, né, que a gente espera que, na verdade, a lei já trazia isso, 15.269, que isso também deveria ser regulamentado até a primeira tranche, a primeira fase de abertura de mercado ali do grupo B para as classes comerciais e industriais, tá? Então, muito boa explicação, Rafa. Só para tentar ver se eu captei bem. Então, o SUI ele é uma figura que está sendo criada para ser como um salvador ali do cliente que ficou à mercê por uma contraparte que não honrou com seu compromisso, por uma comercializadora que quebrou, e que, a princípio, nesse primeiro momento, a distribuidora que vai ter esse papel de suprir esse consumidor para não ter a sua energia cortada, e a partir de 2031 pode ser um outro agente a ser definido pela ANEEL. E também esse cliente ele não deve ficar de eterno nesse supridor de última instância, ele vai ter um período para ficar lá, caso contrário a tarifa dele ele vai pagando cada vez mais para ter essa indução, né, ser induzido a procurar uma outra contraparte. É isso mesmo ou precisa ter algum receio com o SUI ou não? É exatamente isso, Henrique. Eu acho que você consolidou em ótimas palavras o meu discurso aqui sobre o SUI, mas é exatamente isso. Então, muito bom. Rafa, acho que a gente já está
passando por quase todos os pontos que o decreto trouxe aqui de novidades, trouxemos bastante questões sobre os prazos e o que está sendo definido aí além do SUID, como que ele vai ser feito. Eu queria entender só o que essas mudanças elas representam para o consumidor e, de alguma forma resumida, alguma mensagem que pode ser passada para o consumidor nesse momento e de novas oportunidades que temos por aí. Não, muito bom, Henrique. E quando a gente fala consumidor, engloba também a gente, né? A gente pensando em grupo B, somos todos nós aqui. Então, acho que uma palavra bem importante que eu até estou gostando um pouco de utilizar recentemente é protagonismo. Eu acho que esse decreto e a Lei 15.269, ele traz um maior protagonismo para o consumidor ali do grupo B, para ele ter a possibilidade de tomar uma decisão e exercer a opção, né, de comprar energia de qualquer outro fornecedor, diferentemente ali da distribuidora, né? Então a gente vai estar disponível, a CPFL vai, a gente está se preparando para esse novo mercado livre, né, do universo do grupo B, e visando sempre no protagonismo do consumidor. Acho que essa palavra protagonismo do consumidor é o que de fato a gente espera e que a gente entende que vai fazer a diferença no mercado. Muito bom. Então, Rafa, eu quero agradecer todas essas explicações que você nos deu até aqui. Foi uma aula que você nos deu e quero deixar as portas abertas aqui para entrar em contato com a gente, caso precise, que a equipe da CPFL está sempre acompanhando todas as alterações do mercado para conseguir suprir todas as dúvidas que temos com os nossos clientes. Então, agora eu passo a palavra para a Camila e agradeço desde já, gente. Muito obrigada, Henrique e Rafael. Foi muito legal poder entender um pouco mais sobre esse novo passo na trajetória de abertura do mercado livre de energia e, principalmente, entender o que essa mudança significa na prática para os consumidores. E se você quer saber mais sobre como o nosso time pode ajudar a sua empresa no mercado livre de energia, acesse o link na descrição desse vídeo e preencha o formulário. Depois, é só aguardar o contato do nosso time comercial. E vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês que acompanharam o nosso encontro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E caso você não tenha conseguido acompanhar ao vivo esse conteúdo ou quer rever algum ponto importante, esse webinar ficará disponível aqui no nosso YouTube. Um grande abraço e até a próxima edição do Expert CPFL Soluções.